Turminha, tudo bom? Hoje eu programo um vídeo para falar um pouco bem rapidinho sobre a atividade de hoje. Então não esqueçam de colocar o cabeçalho, né? Do nome da escola. E esse texto aqui, é das capitanias hereditárias, tá? Quero bonitinho copiar. Aqui se fala o seguinte: quando Portugal ele chegou ao Brasil, ele assim estava dominando as terras ainda, ele não tinha controle ainda, porque sabemos que o Brasil ele é muito grande, né? Muito grande. E se caso Portugal não tomasse conta direitinho, outros povos viriam e tomariam também uma parte, né? Como os franceses, espanhóis, os italianos, tá? Era uma grande competição entre eles. Bom, aí o rei, lá em meados de 1534, ele se reuniu, né, com os sua corte, e eles decidiram fazer o seguinte: eles criaram as capitanias hereditárias, que nada mais eram que eles pegaram uma parte das terras brasileiras, dividiu, e essas terras divididas, elas receberam o nome de capitanias hereditárias. Por quê? Porque quem recebesse essas terras para tomar conta, para viver ali, não poderia vender, não poderia dar essas terras para outras pessoas, tá? Ele deveria passar para o seu filho. Então, o pai de família que recebesse essas terras, ele deveria depois passar para o filho, e assim sucessivamente, tá? Ficaria assim, dentro da família, tá bom? Bom, aqui está explicando mais ou menos o que eu acabei de falar, que eram grandes áreas doadas pelo rei a nobres portugueses. Então, não era qualquer pessoa que ia receber essas terras. Normalmente, eram pessoas de confiança, né, do rei, tá? E essas pessoas que recebiam essas terras, elas recebiam o nome de donatários, tá? Os donatários, eles recebiam a terra, mas assim, eles deveriam trabalhar nessas terras, não era para viver lá e deixar tudo largado, né? Eles deveriam cuidar. Então, eles tinham algumas funções. Olha só, eles tinham que povoar o território, eles tinham que cultivar a terra, né? Eles tinham que fazer a terra produzir e arrecadar impostos na colônia também, tá? E olha só, outra missão desses donatários, nossa, quanta coisa, né? Quantas obrigações. Eles precisavam fundar vilas, né? Então, esse pequeno pedaço de terra que eles recebiam, eles deveriam fazer com que eles crescessem para se tornar vilas. Olha só que trabalhão, tá? E assim, o território brasileiro, ele primeiro foi dividido em capitanias, ele foi dividido em pedaços de terra. Aí a gente vai baixando aqui. Olha o mapa. Vocês estão vendo que tem uma parte aqui do mapa do Brasil, e aqui ele está dividido em pedacinhos, não tá? Essa parte verde. Então, a cada uma desse pedacinho aqui era uma capitania hereditária, tá bom? Esse mapa aqui não tem necessidade de vocês copiarem, tá bom? Não precisa. Ai, mas eu achei bacana ter como fonte de consulta, então fica a critério de cada um, tá? Aí nós temos 3 questões para responder, tá? As questões devem ser copiadas no caderno e respondidas. Então, vamos lá. Primeiro, por que as capitanias eram hereditárias? Por que será? Lembram que eu falei que as terras eram passadas de pai para filho? Por isso que eram hereditárias? Escreva 3 deveres dos donatários. O que essas pessoas, quando recebiam as terras, o que elas deveriam fazer lá?
Iam ficar sossegadas, sem fazer nada? Elas tinham obrigações, correto? Quais eram? É só dar uma olhadinha no texto. Aqui, ó. Quais capitanias têm nomes de estados brasileiros atuais? É só vocês olharem aqui, ó, né? Se vocês olharem, aí vocês vão encontrar alguns estados, né, que mantiveram o nome das capitanias. Ceará, o Maranhão, né? Olha o Pernambuco aqui. Oh, falei demais, né? Tá bom? Então, isso vai ser a aula de história de hoje, tá bom?